Nós falamos algo muito precioso sobre João capítulo 14, eu gostaria muito que você ouvisse a fita. Mas eu gostaria de esclarecer algo para os irmãos. Primeiro, alguém talvez pensou que eu disse que o céu não existe. Misericórdia se eu ia falar um negócio desse. O céu existe. Tá certo? O céu existe. É real. Entretanto, o capítulo 14 não está falando dele. E outra coisa, não é uma questão de lugar físico, é uma questão de pessoa. Nós estamos indo para Deus. Quando você morre, você volta para Deus, você vai para Deus. Ir para Deus é uma coisa, ir para um lugar físico é outra coisa. Nossa mentalidade pequena às vezes gosta de pensar no céu em termos materiais, mas é algo espiritual, porque Deus é espírito, e o próprio Senhor Jesus é a nossa herança. E no capítulo 15, o capítulo 15 e o capítulo 16, eles formam um único discurso, mas na Bíblia está dividido. E no capítulo 17 nós vemos a oração que Jesus fez, a oração mais longa do Novo Testamento. Por isso vamos estudar hoje João 15 e semana que vem vamos estudar João 16 e 17. João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Vamos dizer isso junto? Eu já estou limpo pela palavra que o Senhor me tem falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer isso? Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus não podemos fazer nada. Isso não é um exagero de linguagem, isso é a realidade espiritual. Você não pode fazer nada. Alguém fala: pastor, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu posso casar, ter filhos, eu posso pregar, eu posso fazer muitas coisas. Engano seu. Uma coisa é você fazer isso no natural. Outra coisa é você fazer isso para dar fruto. Para dar fruto tem que estar ligado no Senhor. Se não estiver ligado nele, nada funciona, nada flui, nada acontece. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que? Isso não é maravilhoso, irmãos? E vos será feito. Vamos ler isso assim novamente? Vamos colocar na primeira pessoa, vamos ler? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Diga: se eu permanecer no Senhor, e as palavras do Senhor permanecerem em mim, eu posso pedir o que eu quiser, e vai ser feito. Esse versículo exige explicação, porque é uma promessa grande demais, ampla demais. Pedir o que você quiser, essa é a promessa, pedir o que você quiser. Mas é uma promessa condicional. Existem promessas incondicionais e há promessas condicionais. Essa aqui é uma promessa condicional. Qual que é a condição para que a promessa se cumpra? Eu permanecer no Senhor, ou nas palavras dele, e ele permanecer em mim. Versos 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que coisa interessante. Tem irmão que pensa que para ser discípulo é só aceitar Jesus. Isso é um engano. Quando você confessa Jesus, você é feito filho. Ser discípulo é bem diferente. Existem muitos salvos que não são discípulos, assim como tem muitos ramos que não estão ligados na videira, permanecendo ligado na videira. Não é verdade? Portanto, para ser discípulo do Senhor, tem que dar fruto. Quem não dá fruto, não é discípulo. Você não se torna discípulo para dar fruto. Primeiro você dá fruto para se tornar discípulo. Verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos ler juntos? O meu mandamento é este,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aleluia. Diga, eu sou um ramo que está enxertado na videira. Diga, a seiva da videira corre dentro de mim. Diga, a vida de Deus, o Espírito de Deus está circulando dentro de mim. Diga, por isso eu posso frutificar e ser discípulo do Senhor Jesus. Nós fazemos parte da videira verdadeira. Aleluia. É só um trocadilho. Você às vezes pensa, a igreja, por que a igreja chama videira? Na verdade, eu nem queria esse nome. Eu achava esse nome estranho. E soava estranho ao ouvido. Porque não existe nenhuma igreja que tenha um nome dessa maneira. Nós somos apenas videira. Não somos igreja videira. Somos videira. E as pessoas falam, vamos na videira. Isso é ótimo. Depois que nós colocamos o nome, nós vimos que tanto que isso era de Deus. Porque é horrível dizer, vamos à igreja. Ninguém vai à igreja, porque nós somos a igreja. E esse prédio no qual estamos reunidos não é a igreja. Pode ser o prédio da igreja. Pode ser o lugar de reunião da igreja. Mas não é a igreja. E nem é um templo. Já que templo também somos nós, a igreja. Por isso dizer, vamos à igreja, não é apropriado, nem é o melhor. Mas dizer, vamos na videira, é ótimo. Vamos na videira, é maravilhoso. Por isso, o nome acabou saindo melhor do que a encomenda. Mas quando fomos colocar o nome, nós queríamos algo que traduzisse a visão de células. E a imagem que nos vinha à mente era de um cacho de uva, onde cada um de nós era um desses frutos. Era um fruto para a glória de Deus. Apesar que a palavra do Senhor não diz que nós somos a uva, diz que nós somos o ramo. Não é? E esses ramos entrelaçados, nada mais são do que a própria igreja. Por isso, falar da videira é falar de Jesus, mas também é falar da igreja. Porque ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ora, não dá para distinguir a videira do ramo. Se tirar o ramo da videira, fica meio sem sentido. A videira é também os ramos. A videira, ela é o conjunto de todos esses ramos ligados no tronco. Portanto, isso mostra que o Senhor Jesus se uniu de tal maneira à sua igreja, que hoje nós somos um só Espírito. Falar de Jesus é falar de nós. É por isso que quando Paulo vinha perseguindo a igreja, Jesus apareceu para ele. E o Senhor falou o que para ele? Paulo, Paulo, por que persegues a igreja? Ele falou isso, irmãos? Paulo, por que você está perseguindo o meu povo? Ele falou isso? O que ele falou? Paulo, Paulo, por que me persegues? Por quê? Porque a igreja e Jesus é uma unidade, é uma entidade só. Fomos unidos a Ele, fomos enxertados nele. Ser enxertado no Senhor é algo extremamente prático. E é isso que quero comentar, compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu gostaria de falar alguns pontos. Esse texto é dividido em 3 partes. Se você vai anotar, já começa anotando isso aí. São 3 partes.
A primeira parte fala da videira, do versículo 1 até o versículo 11. A segunda parte, do versículo 12 até o 17, fala de Cristo e os seus amigos. E do versículo 18 até o final, é a terceira parte, fala da videira no mundo. A videira plantada no mundo. Então são três partes na verdade. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 11. E eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero falar de todos os ingredientes dessa parte. Porque é a parte mais importante do capítulo. É o coração do capítulo. Porque aqui está o cerne da ilustração. Primeiro, o texto fala, no versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus disse que ele é a videira verdadeira? Existe uma videira falsa, meus irmãos? Não, nada disso. Não é que seja videira falsa. Acontece que no Velho Testamento, Israel era a videira. Era a vinha do Senhor. Você pode ler isso no Salmo 80, versículo 1 a 16, ou em Isaías capítulo 5, versículo 2. Eu não vou ler com você, não é o centro da nossa mensagem, apenas menciono, você ler depois. No Velho Testamento os profetas diziam que Deus trouxe uma vinha lá do Egito, e Deus plantou essa vinha lá em Canaã, na terra prometida. Essa vinha era Israel, mas Israel não frutificou, não respondeu a Deus. Paulo fala então, lá em Romanos capítulo 9, que essa vinha, que era Israel, Deus cortou ela. E Jesus agora tornou-se a videira verdadeira, essa videira legítima e real. E nós éramos, a palavra do Senhor diz, uma planta brava. Eu sempre gosto de usar a lobeira como exemplo, porque a lobeira é a planta mais estranha que nós temos na nossa região. É uma planta que eu não conheço utilidade para ela. Ela é uma planta brava, ela é uma planta que não tem aparência, a madeira não serve para nada, e a própria lobeira é venenosa. O que acontece? Nós éramos um ramo desse. Nós éramos uma espécie de planta brava, com natureza pecaminosa. Havia algo dentro de nós, que circulava dentro de nós, que era bravo, que era pecaminoso, que era terrível. Mas um dia, a Bíblia fala que o Senhor, o Pai, que é o lavrador, diga, o Senhor Jesus é a videira. Diga, o Pai é o lavrador. Um dia o Pai pegou e nos limpou. Ele nos tirou todo o ramo, tudo aquilo que era em nós. E Ele pegou a gente e enxertou no tronco da videira. E imediatamente a seiva que está no tronco da videira começou a circular dentro de nós. Percebe isso? Não é algo que nós mesmos poderíamos fazer. Jamais poderíamos dar uva. Lobeira não pode dar uva. Mas Deus trocou a natureza que estava dentro de nós. Alguém fala, pastor, mas ainda continuamos sendo um ramo de lobeira enxertado na videira. É verdade, você continua tendo uma outra natureza que às vezes leva você a pecar. E é por isso que Jesus disse que tem que permanecer. Porque se você para de permanecer, o que acontece? Você interrompe a comunicação e a seiva, que é o Espírito Santo, para de circular dentro. E quando essa seiva para de circular dentro, nós damos antigos frutos. Começamos da lobeira de novo. E é terrível quando nós damos lobeira misturado com a videira. E aí o lavrador, tem que vir e tem que dar uma podada, uma limpada, porque ele não pode tolerar lobeira no ramo da videira. Muitas pessoas falam, pastor, o fato de eu estar enxertado no Senhor quer dizer que agora eu mudei para sempre. Sim, você mudou. Você não quer o pecado mais, você não busca o pecado mais, porque existe uma nova natureza dentro de você. Entretanto, o pecado não lhe é impossível. Ele pode vir novamente, se você deixar de permanecer, absorvendo, recebendo da seiva da videira, que é o Espírito Santo. Então, primeiro, a videira é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a exata expressão de Deus Pai. Lá em Colossenses 2,9 diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A plenitude de Deus está em Cristo. E nós fomos colocados em Cristo, onde está toda a plenitude de Deus. Esta é a nossa herança. Essa é a nossa parte. Fazer parte de Deus. Talvez você nunca pensou nisso, mas ser salvo é isso. Você antes era parte do diabo, você era parte do inimigo, mas uma vez que você foi tirado de lá e transportado para cá, você agora faz parte de Deus. Como eu disse, não é que você seja em você mesmo Deus, mas você agora faz parte de Deus, daquele que nele habita toda a plenitude da divindade. E é interessante que a ilustração que o Senhor usa é da videira. A Bíblia não fala qual que era a árvore da vida, lá em Gênesis.
A tradição que as pessoas dizem aí é que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma macieira. Esse é o comum, não é? E que Adão comeu da maçã. E pessoalmente a Bíblia não fala isso. Tem irmão que é convicto que a Bíblia fala que Adão comeu da maçã. Adão não comeu de maçã coisa nenhuma. Não era macieira. Tá certo? Agora, a Bíblia não fala que fruto que era, nem do conhecimento do mal e nem da árvore da vida. Agora eu tenho por mim que era uma videira. E eu gosto muito em português da palavra videira. Porque macieira da maçã, mangueira da manga e videira, se você fosse olhar só a palavra, teria que dar o quê? Vida. Então videira, na verdade, é uma árvore de vida. E eu acho interessante, eu suponho que a árvore da vida era algo parecido com a videira. Porque a videira é diferente de um cedro. A Bíblia fala que o cedro ele simboliza muita coisa na Bíblia. Mas simboliza, por exemplo, altivez e arrogância. Porque o cedro é aquele que só cresce para cima, né? Só para cima. A videira, pelo contrário, cresce se esparramando. Por que somos a videira? Por que Jesus tinha que ser a videira? Porque ele é acessível. As pessoas têm acesso a ele. Não tem que se esforçar. Entende? A videira em si mesma é uma árvore extremamente rústica. E não tem outra utilidade a não ser da uva. Não tem outra utilidade. Só para isso que ela serve. Não é verdade? O Senhor Jesus, sendo a videira, ele não cresce para cima. Pelo contrário, ele se espalha. Se espalha através de nós e se expande para os lados. E é acessível. Isso significa que crer no Senhor e receber o Senhor não é algo complicado. Muitas vezes achamos complicado, que é complicado ter Jesus, complicado conhecer o Senhor. Não é complicado, não é penoso e nem é difícil, porque o Senhor está acessível a nós, porque Ele é como se fosse uma videira, baixa, fácil de pegar. Amém? Estou compreendendo isso, irmãos? Segundo ingrediente, o primeiro é a videira. Segundo ingrediente, o lavrador. Quem é o lavrador? O texto diz claramente, meu pai é o lavrador ou o agricultor. Por que o pai é o lavrador? Na verdade, o pai é a fonte de tudo, meus irmãos. Para a videira existir, como qualquer outra planta, ela precisa de ter solo, ela precisa da água, ela precisa da luz do sol, ela precisa do ar, ela precisa da terra. Na verdade, Deus Pai é a fonte, é o originador de tudo. Mas Ele em si mesmo não é acessível para nós. Nós só podemos receber do Pai através do Filho. O Filho nos revelou o Pai. Lá em João, abre lá, não desmarca aí de João não, mas abre lá em João, capítulo 1, verso 18. Olha o que diz. Só voltar algumas páginas. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito é o Senhor Jesus. Ele revelou Deus Pai. Nós temos de Deus quando temos da videira. É como se um ramo de si mesmo, ele não pode ter da terra, ele não pode ter do ar, ele não pode ter do sol, ele não pode ter da água, ele não pode ter de nada. Ele só tem através da videira. Entende? Então o Pai é o lavrador, mas Ele é tudo na verdade. Ele é todo o suprimento, Ele é a fonte de tudo. Esse é Deus Pai. Terceira coisa, os ramos. Os ramos apontam para algumas coisas. Primeiro, a videira, ela só é visível por causa dos ramos. A videira é expressada pelos ramos. Você quer conhecer a videira? Conheça os ramos. Assim acontece também com a igreja. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Jesus só pode ser conhecido através da sua igreja. Nós, como ramos, estamos aqui para expressar essa videira, para manifestá-la ao mundo, para torná-la acessível às pessoas. Assim como Jesus é a expressão de Deus Pai, a igreja é para ser a expressão de Cristo. Entende isso? Um expressa o outro. Assim como Deus Pai foi revelado em Cristo Jesus quando Ele esteve na terra, hoje nós estamos na terra para manifestar a pessoa do Senhor Jesus, sendo que o seu ramo, sua extensão e a sua própria expansão, porque a videira está crescendo. Alguém fala, pastor, mas Deus cresce. Não, Deus em si mesmo não cresce, mas Cristo cresce. Por quê? Porque a videira está se expandindo. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, ramos novos estão sendo acrescentados, estão nascendo, estão brotando, a partir de nós outros ramos. Nesse sentido, há um aspecto em que Cristo se expande. Qual aspecto que é esse? Quando Ele está unido com a sua igreja. E a Bíblia fala que isso é um mistério. Os frutos. O que são os frutos? O quarto elemento são os frutos. No verso 3 até o verso 5, o Senhor está falando aqui de fruto. Verso 5 Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Diga muito.
Qual o propósito de Deus? Dar algum fruto? Não, é dar muito fruto. Dá muito fruto. Que fruto que é esse aqui? Alguém pode dizer, bom pastor, o fruto aqui deve ser o caráter. O fruto aqui é o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5. O fruto deve ser o fruto do Espírito. É verdade, um aspecto do fruto com certeza é caráter. Por quê? Porque a glória da videira são os frutos, não é verdade? A videira não é conhecida pelas suas flores. Outro dia eu vi na televisão que lá no Japão eles adoram as flores da cerejeira. Eles têm uma festa das flores da cerejeira. É uma coisa linda, já viu na televisão isso? Uma coisa espetacular. Então os japoneses, quando chega essa época lá, da florada, das cerejeiras dele lá, eles vão para ficar debaixo das árvores, porque é uma coisa linda, o espetáculo é muito lindo, e as flores ficam caindo, e fica aquela cena bem interessante, né, daquelas pétalas caindo, e o sol é muito bonito. Veja, cerejeira pode até ser conhecida por causa da sua flor, mas videira, alguém já ouviu falar aqui da flor da videira? Eu nunca ouvi falar, eu não sou entendido de videira, para falar a verdade, mas eu nem sei como é que é a flor de uma videira. Como é que é a flor, Messias? Messias tem uma videira na casa dele. A flor é uma coisa bonita, interessante? Não deve ser. Você nunca chamou atenção sua, não deve ser. Não é verdade? A videira, a glória dela não é a sua flor. A glória da videira também não é a sua madeira. Não se faz nada com madeira de videira. Aliás, nem é madeira aquilo. Aquilo é uma trepadeira. Não é verdade? Não dá para fazer nada com aquilo. Não se usa para outra coisa. Videira só serve para dar uva. Tem outras árvores que servem a muitas coisas, mas videira só serve para dar uva, porque essa é a glória dela. Essa é a glória. O que acontece? Qual que é a glória do Senhor Jesus? É o nosso fruto. É por isso que ele disse, eu quero que vocês deem fruto, para que eu e o Pai sejamos glorificados. Só há glória no fruto. A uva é que é a glória da videira. Portanto, não fique preocupado em fazer coisas, em produzir coisas, em ter uma organização. A intenção de Deus não é pegar a videira e fazer algo dela. A intenção dele é nos enxertar nela e sermos um organismo. Estão me entendendo, meus irmãos? É claro que o fruto deve apontar para o caráter, mas o principal não é isso. O principal são as almas mesmo. Porque olha o que diz a palavra do Senhor no verso 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A palavra permaneça aqui nos mostra o segredo. Fruto aqui não é meramente caráter. Fruto aqui não é simplesmente um comportamento bom. Fruto aqui são almas. Portanto, o Senhor quer que nós demos fruto nos dois sentidos. Fruto do Espírito, fruto de caráter, santidade, de amor, de paz, de mansidão, mas também fruto de almas. Fruto de almas. Essa é a única maneira de sermos feitos discípulos. Quem não tem fruto não é discípulo. Não está ainda no caminho do discipulado. Por que somos uma igreja em célula? Por que enfatizamos tanto a questão da célula, a questão do evangelismo, a questão do fruto? Porque sem fruto você não está dando sinais de que de fato está ligado na videira. Quinto elemento. Então, primeiro é a videira, que é o Senhor Jesus. Segundo é o lavrador, que é o Pai. Terceiro é os ramos. O quarto é o fruto. E o quinto elemento. Esse quinto elemento é o centro do capítulo todo. A necessidade de permanecer ligado na videira. O que é permanecer ligado na videira? Do verso 5 até o versículo 10, o Senhor fala sobre isso. E Ele diz mais: você está ligado numa união comigo tão íntima, tão vital, que você não pode ser, nem fazer coisa alguma, a não ser por meio de mim. Tudo é por meio do Senhor Jesus. Olha, irmãos, eu sei que os irmãos gostam muito de aconselhar com o pastor. E nós pastores estamos aqui para isso mesmo. Mas não venha conversar com o pastor sem orar antes. Quando você vai conversar com o pastor sem orar antes pelo problema, você está dizendo o seguinte: eu creio mais no pastor do que em Deus. Isso mostra que você não é um ramo que está ligado na videira. Todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, eu pergunto antes: irmão, você já orou sobre isso? Já falou com Deus sobre isso? Se a pessoa diz que não orou, eu não converso com ela antes de orar. Eu marco para ela vir orar comigo aqui, uma semana de oração, um dos períodos, ela vem orar. Depois que ela ora, eu converso. Por quê? Porque quem faz é a videira. Quem vai fazer a obra é o Senhor, não é homem nenhum. Não somos nós que mudamos a vida de ninguém. Não somos nós que transformamos ninguém. Não somos nós que resolvemos os seus problemas. Quem resolve é o Senhor Jesus. Portanto, não procure ninguém, homem nenhum, sem antes apresentar a sua causa diante de Deus. Esperar nele.
Depois você procura, porque aí o pastor vai orientar você e mostrar que às vezes tem que esperar mais no Senhor, mostrar que às vezes tem alguma coisa que está obstruindo, que está impedindo a seiva de circular em você, não é verdade? Mas aí eu não vou resolver para você, eu vou apenas explicar o que pode estar acontecendo. Por isso, muitas pessoas às vezes procuram primeiro o homem antes de buscar a Deus. Isso na verdade é sair da visão, do princípio de que nós somos uma videira e temos que permanecer. Bom, o que significa permanecer? Essa é uma palavra que pode ser complicada para alguns. Primeiro, o fruto só vem se nós permanecemos. Permanecer é um verbo joia, porque ele dá a ideia de continuidade. Não é algo que você faz de uma vez por todas, é algo que você faz continuamente. Você só pode dar fruto se permanecer. Isso nos mostra o seguinte: fruto não é consequência de esforço. Tem pessoas que fazem um esforço descomunal para frutificar. Todo esse esforço pode ser um sinal até negativo. O fruto, ele vem espontaneamente. Ele acontece espontaneamente. Ele vem até quando você não está nem esperando por ele. Tem igreja que frutifica até na hora que não está nem pensando naquilo. A relação na Bíblia de fruto não é de alguém dar à luz. A ideia, na verdade, é de uma árvore mesmo dando fruto. Essa é a ideia. Do mesmo jeito que você não tem que esforçar para pecar, esse é um fruto, não é fruto da carne? O fruto da carne alguém tem que esforçar para ter ele? Eu quero hoje ficar na carne, vou me esforçar para... Alguém faz isso? Não, isso não existe. O princípio é o mesmo. O fruto do Espírito tem